Bem-vindos ao Radar Lefosse. Eu sou Pedro Maciel, sou sócio da área de resolução de disputas. Estou aqui com o meu sócio Bernardo Pires e com o Caio Lima. A gente hoje vai falar sobre contencioso societário. Bernardo, Caio, é um prazer estar com vocês aqui para esse videocast que é parte do conteúdo de contencioso societário que a gente já começou a produzir e que a gente quer continuar produzindo. E eu queria começar tratando com vocês para a gente discutir aqui por que esse conteúdo é importante. Por que olhar para as decisões dos tribunais em disputas societárias é importante. Bernardo, quer começar? Pedro e Caio, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais discutindo temas que a gente gosta de discutir entre nós e poder levar essas discussões para os nossos colegas, para os nossos clientes, é sempre muito bom. Acho que a ideia da série de contencioso societário nos tribunais é poder discutir decisões judiciais que são muito importantes e que dão clareza a respeito de discussões e de temas e de questões que sempre surgem na prática de societário, na nossa prática, na prática de clientes, e para as quais muitas vezes não há uma resposta clara na lei. Todos sabemos que a jurisprudência é uma bússola muito importante do direito, e não há como discutir direito no Brasil, não há como entender direito no Brasil sem entender o que os tribunais decidem, né? Sejam tribunais judiciais, sejam tribunais arbitrais, interessa sempre para quem quer que milite na área de contencioso societário o que se decide, né? As arbitragens, todos sabemos, são em sua maioria confidenciais. Isso só reforça a importância dos precedentes judiciais em matéria societária, porque eles ajudam a entender e dão clareza para os tomadores de decisão, juízes, árbitros e desembargadores de outros tribunais, de questões espinhosas e que, enfim, ainda fazem parte de um regime jurídico em desenvolvimento para muitas questões, muitos temas do dia a dia das empresas e dos clientes. Complementando também o que o Bernardo falou e cumprimentando o Pedro e o Bernardo e todo mundo que está aqui com a gente, principalmente em matéria de direito comercial, a jurisprudência é, como você falou, uma bússola muito importante para quem está tomando, como você falou, quem está tomando a decisão de negócio, porque ela é tida como parâmetro de mercado. Qual é o parâmetro de mercado para essa operação que eu estou fazendo? Eu não sei exatamente o que os meus concorrentes estão fazendo ao mesmo tempo que os outros empresários estão fazendo. A jurisprudência traça uma linha do que é aceitável e do que não é aceitável. E eu posso me guiar por essa linha para tomar a minha decisão. E a gente fica muito preso sempre aqui à questão que muitas das decisões estão sendo tomadas em arbitragem e os empresários ficam meio no escuro. A gente até iniciar essa série, essa pesquisa que a gente começou a fazer mais a fundo dentro dos tribunais, a gente também tinha essa percepção que essas discussões estavam travadas em arbitragem, era sigiloso, a gente não teria acesso. O que a gente viu? A gente viu que os tribunais brasileiros, no geral, têm enfrentado os temas que a gente discute em arbitragem também. Pode ter uma menor ou maior complexidade, mas os temas estão sendo discutidos. Eles podem ter até outro nome, às vezes, do que está sendo tratado na arbitragem, do jeito que a gente chama no contrato, mas os temas estão ali, o pano de fundo está ali e a gente consegue entender qual que é a prática nesse contrato, a prática nesse mercado, a prática em uma operação. Então, acho que uma visão diferente do que a gente tinha no começo, quando a gente começou. A gente não sabia que ia encontrar tantos casos, por exemplo, de M&A. A gente achou vários casos de M&A por aí. E aí, colocando também outras figuras dentro do que é M&A, contrato de trespasse, que talvez seja um pouco comum Brasil afora, mas que também dão algum norte para o que dá para ser feito, o que é aceito dentro de um contrato, aplicando o direito brasileiro. E eu acho que isso que é uma contribuição grande do que a gente está fazendo aqui para os nossos clientes e para o mercado como um todo. Legal. Enfim, obviamente a gente concorda sobre tudo que a gente falou. Eu queria acrescentar um ponto aqui que vale para todo mundo, que é lembrar que a gente não está falando aqui só para quem vai fazer e quem vai para a disputa. A conversa é óbvio que são nós três do grupo de disputas, mas muito do que a gente está falando aqui, o objetivo é evitar a disputa, é rever e repensar como é que a gente trata dos contratos que levam para as disputas e como é que essas, às vezes, pequenas mudanças e pequenos ajustes podem evitar que as partes acabem no meio de uma ação judicial ou numa arbitragem. A jurisprudência ajuda nesse processo de educação contínua a respeito do que fazer e do que não fazer na negociação dos contratos,
na condução das auditorias, pré-negócio, onde, de fato, há muitas respostas na jurisprudência. E eu acho que o interessante também é que a gente está olhando para decisões recentes. Então, a posição que a gente está trazendo aqui é a posição atualizada dos tribunais que a gente está olhando. Ainda que não haja, pode não haver unanimidade do que a gente está trazendo, mas é uma posição que foi dada há pouco tempo, é o jeito que ele decidiu, e a gente vai seguir daqui para frente olhando para isso. Acho que o spoiler que a gente pode dar é que são muitas, né? E são muitos temas. E vamos começar com o primeiro tema, para não criar muito suspense. Acho que a gente pode começar falando sobre as consequências na falha do dever de informar nas operações societárias. Então, a gente está falando sobre o que acontece quando uma das partes deixa de informar, deixa de dar informações, precisa dar informações falsas numa operação societária, num M&A. Né? Vamos começar? Quem quer começar? Caio, Bernardo? O tema da informação em M&A é super importante e talvez seja o mais relevante dentre todos os temas que aparecem durante uma disputa de M&A. Né? É natural que haja uma diferença, uma assimetria entre a informação que o comprador tem e a informação que o vendedor tem a respeito do ativo que é vendido. E, a bem da verdade, no direito brasileiro, os limites do dever do comprador de buscar a informação e do dever do vendedor de prestar a informação a respeito do ativo nem sempre são claros, né? E as decisões judiciais ajudam a entender e a delimitar esses contornos. E por isso que, para a gente que lida diariamente com esse tipo de disputa, e não só as disputas, né, os próprios M&As também, né, para a gente que lida diariamente com esses temas, é muito importante entender o que pensam os tomadores de decisão, o que pensam os juízes, né? A respeito desses contornos. Então, isso vai impactar na auditoria, vai impactar na troca de informação durante a diligência, durante a negociação dos contratos, deve impactar também na própria redação dos contratos, de maneira que tudo que é decidido, ainda que as decisões de tribunais não sejam necessariamente vinculantes, como o regime jurídico ainda está o regime jurídico desse tipo de operação ainda está em formação, essas decisões têm um papel muito relevante para a gente saber como se posicionar numa disputa e como se posicionar antes que a disputa nasça, como se posicionar nas negociações do contrato e também durante a auditoria. Conta aí, Caio. Para trazer para a discussão um caso concreto, a gente olhou a fundo a jurisprudência do tribunal, especificamente do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, das câmaras empresariais, nos últimos 6 meses, e achamos até várias decisões que tratavam do dever de informar ou de se informar. Trazer um caso específico aqui de um contrato de investimento que foi questionado no Poder Judiciário. O vendedor nesse contrato de investimento deu uma declaração que inexistia ônus relacionados à empresa que seria a sociedade em que recebeu o investimento. Eu estou sendo até literal aqui, quase entre aspas, a cláusula dizia inexistência de ônus em relação à sociedade. E depois que o investidor ingressou na sociedade, passou a ter algum domínio da informação que estava ali dentro, ele viu que, na verdade, existiam ônus contra essa sociedade, existiam tributos não pagos, existiam disputas trabalhistas que não tinham sido pagas, existiam ações de cobrança e até outros tipos de inscrições em cadastro de devedores que não haveriam sido informadas previamente a ele antes do fechamento da operação societária que ele negociou. Ele pediu a extinção desse contrato, ele pediu a nulidade desse contrato, o desfazimento desse contrato, na verdade, com base nesse engano que ele imputou ao vendedor, que não contou para ele todas as informações sobre a sociedade. E o que o Tribunal de Justiça de São Paulo sopesou aqui? O dever de informar e o dever de se informar. Como compatibilizar esses dois deveres, um dever do comprador e um dever do vendedor, dentro de um caso concreto? O tribunal decidiu o seguinte, que nesse caso, o comprador, no caso o investidor, ele teria condições de se informar de forma fácil. Ele conseguiria
pesquisar, pedir certidões de distribuição, conseguiria fazer uma análise nos cadastros de devedores, ele conseguiria ter olhado de uma forma fácil essa informação que ele disse que não tinha. Então, o tribunal entendeu que, como isso estava dentro do controle dele, ele poderia ter se informado, então ele deixou a desejar no dever de se informar dele, e o tribunal entendeu que o dever de se informar sobreporia ao dever de informar do vendedor. Então, ele entendeu que, nesse caso concreto, ele não iria intervir no contrato, entendeu que o investidor deveria ter se informado melhor e manteve o contrato como estava. É super interessante, porque quando você ouve e entende e lê esse acórdão, você fala, bom, para que serve a declaração dada pelo vendedor, né? E será que é sempre assim? Eu acho que tem um ponto aqui que é preciso ponderar, que cada caso é um caso, mas também é importante ponderar que esse tipo de decisão pode ser evitada até com clareza nas considerações feitas pelas partes e expostas no contrato. Muitas vezes a negociação pressupõe que a parte a negociação e o contrato pode dar a dúvida ao tribunal arbitral ou ao judiciário, a dúvida se devia ou não ter dever de se informar, e aqui certamente essa dúvida existiu no caso concreto, mas isso pode ser afastado. Eu tenho a impressão que num caso em que um contrato determine expressamente que o dever de se informar foi afastado por acordo entre as partes, a decisão seria outra, né? Então, é um cuidado que pode ser considerado ou pensado na hora da negociação do contrato. Será que eu quero dizer no contrato claramente, olha, eu estou tomando, ou porque não teve tempo, ou porque as partes entabularam o negócio dessa maneira, as declarações são as declarações, e qualquer dever de se informar deve ser, o dever de se informar não deve ser considerado nesse caso. Queria ouvir um pouco vocês, porque é o reverso da moeda. Primeiro, como evitar uma decisão como essa, e segundo, o reverso da moeda, que é muito comum, né? Eu indenizo, o vendedor indeniza na medida em que a informação dele está errada, e a gente vê isso com muita frequência. Mas se eu colocar a ferro e fogo a ideia de que ele não vai ser indenizado, o comprador não vai ser indenizado porque ele não exerceu o seu direito de indenizar, a gente pode estar afetando de forma significativa o direito da indenização e toda a estrutura e alocação de risco do contrato. O ponto e se eu disser que ele devia ter se eu escrever no contrato, ele devia ter, ele não precisou se informar, as partes combinaram, não é dever do comprador se informar, ele pode confiar cegamente nas informações que eu dei. Eu vou deixar a resposta mais difícil para o Bernardo, mas respondendo no caso concreto, o que o vendedor poderia ter feito aqui? O próprio tribunal deu a resposta. Então, no caso concreto, se o comprador tivesse demonstrado diligência suficiente na busca da informação, ainda que ele não tivesse encontrado, eu entendo que o tribunal teria olhado para esse caso de uma forma diferente, teria dado uma resposta diferente para o caso concreto. Agora eu passo para o Bernardo para ele responder a de mais difícil aí. Eu acho que, em bom português, o combinado não sai caro. Tudo que pudesse ser negociado e tiver expresso no contrato, facilita. Porque você tem aqui uma alocação mais clara de risco. Porque todas essas disputas, no limite, gravitam em torno da alocação de risco do contrato. E nem sempre o tribunal tem todos os elementos para tomar a decisão a respeito de onde as partes alocaram risco. Alocaram risco mais no comprador, como quem diz, bom, o sujeito está comprando a empresa, se a empresa tem alguma contingência que ele não viu, mas poderia ter visto, o problema é dele, o risco é dele, né? Ou pode ser o contrário, o tribunal pode entender que, não, veja, o vendedor tinha conhecimento dessas contingências e, presumivelmente de forma deliberada, não deu ao comprador todas as informações para que ele pudesse tomar a decisão, porque provavelmente, se ele tivesse dado informação a respeito dessa contingência, a tomada de decisão do comprador teria sido outra, quer dizer, ele teria baixado o preço ou teria simplesmente deixado de fazer essa aquisição. Então, tudo gira em torno de alocação de risco. E você aloca risco em um ambiente de assimetria informacional, em que o vendedor tende a saber muito mais do próprio negócio do que o comprador. Por isso,
naturalmente, quanto mais claro isso tiver no contrato, melhor. Está em linha, inclusive, com as próprias regras de interpretação do Código Civil que prestigiam, desde a Lei da Liberdade Econômica, mais explicitamente, mas mesmo antes, essas regras prestigiam a racionalidade econômica do negócio jurídico, né? Mas aí vai das partes de deixar isso claro no contrato, ao invés de dar ao tribunal a incumbência de adivinhar qual foi a alocação de risco, qual foi a racionalidade econômica por detrás daquele negócio. Eu acho que é um ótimo ponto, porque acho que, se eu puder resumir, a gente está olhando para essa decisão, por que ela é importante? Ela é importante porque ela traz para a mesa ou para a discussão o dever de se informar do comprador e poderia em tese colocar em dúvida a validade do que a gente chama, que são cláusulas de sandbagging, né, em que o conhecimento do comprador não afasta o dever de indenizar do vendedor. E aqui o que a gente está dizendo é bem interessante, porque se o sandbagging não tiver claro e não for o resultado de uma alocação de risco claramente combinada e negociada, ele pode não ter valor, especialmente diante das obrigações e dos princípios do direito brasileiro que se aplicam a qualquer contrato. Perfeito. E essas decisões do Tribunal de São Paulo mostram que, pelo menos o Tribunal de São Paulo, parece botar bastante pressão no comprador para que o comprador se informe na máxima extensão possível a respeito do ativo que ele está prestes a adquirir. A gente vê uma certa tendência nessas decisões de responsabilidade do comprador pela obtenção da informação necessária ou relevante para a tomada de decisão dele. Isso, claro, acho que na linha do que o Pedro estava dizendo agora, isso num ambiente em que essa alocação não está clara, né? A coisa tende a mudar de figura quando você tem um contrato que deixa isso evidente, quer dizer, que tem uma cláusula clara de sandbagging, porque aí você tem dois valores, você tem a responsabilidade do comprador, tal qual reconhecida pelo Tribunal de São Paulo, a responsabilidade o ônus, né, de buscar informação e de se inteirar a respeito do ativo adquirido, e de outro lado você tem um outro baita valor que é o pacta sunt servanda. Se está escrito no contrato que o comprador, independentemente daquilo que ele viu ou poderia ter visto durante a auditoria, ainda tem preservados os seus direitos de indenização por perdas e contingências e tudo mais, você tem um choque de dois postulados do direito que são muito importantes. E aí, enfim, por isso que as disputas não são claras. Não tem uma resposta clara, pré-pronta, né, para esse tipo de disputa. É um regime ainda em formação e que é bastante permeável a várias decisões, tem bastante coisa a se discutir ainda em matéria de dever de informar e dever de se informar em disputa de M&A. Eu vou sugerir agora a gente falar de um outro tema, que é tema de um outro radar que a gente lançou, de uma outra publicação que a gente fez, já está disponível, até porque a gente hoje pode tratar dos dois assuntos e cobrir um pouquinho dos dois na nossa conversa de hoje. E o outro assunto, vocês lembram bem, sobre a decisão também do TJ de São Paulo, que diz que a Assembleia Geral não pode revogar a sua própria aprovação de contas dos administradores. É um caso bem interessante, porque a aprovação de contas dos administradores ela funciona como uma quitação para os administradores e evita que eles sejam responsabilizados pelas ações que eles praticaram no exercício dos seus cargos, na gestão da companhia. E aqui a gente tem uma decisão do tribunal que diz, olha, a mesma Assembleia que aprovou as contas não pode, depois de aprovado, voltar atrás e revogar essa aprovação. É preciso uma ação judicial para tanto. Ela não pode simplesmente revogar e tentar responsabilizar os administradores. Vamos falar um pouco sobre isso? Uhum. Caio, você quer começar? Conta mais detalhes da decisão. Acho que só a parte importante mesmo da decisão você já resumiu, Pedro, que é
a Assembleia Geral não ter o poder de revogar uma aprovação que ela mesma deu para um assunto que, como você falou, ela mesma deliberou. O racional do Tribunal de São Paulo foi o de que, dada essa quitação, ela envolve inclusive terceiros, que são os próprios administradores, que a aprovação das contas, né, tem a consequência da quitação para os administradores, a Assembleia não poderia simplesmente desfazer o ato perfeito que já tinha sido aprovado, e que a única saída possível seria uma ação judicial anulatória. E qual que é o cuidado que tem que ter aqui? Que há um prazo específico para a propositura dessa ação. A lei fala que é um prazo prescricional, mas há na doutrina divergência, se é decadencial ou prescricional. Boa parte da doutrina defende cadencial, mas para nossa discussão vamos dizer que não vai fará diferença. O que importa é que que os acionistas ou interessados têm 2 anos para propor essa ação. Se essa ação não for proposta dentro de 2 anos da aprovação das contas, caiu o direito de você questionar qualquer coisa que o administrador tenha feito. Você não tem mais esse direito. Tem um prazo prescricional específico para ingressar com a ação contra o administrador, que é de 3 anos, mas a condição sine qua non, isso aí já é pacífico na jurisprudência brasileira, o STJ já validou inúmeras vezes, é que é necessária a anulação das contas para a propositura da ação de responsabilidade. Então, por que é importante olhar para isso daqui? Porque você não pode simplesmente a qualquer momento convocar uma nova assembleia para desfazer o que foi feito. Você vai ter 2 anos para agir e tem um prazo muito específico na lei, né, da aprovação das contas, da aprovação da auta que acolheu e aprovou as contas. Acho que também vale dizer um pouco que até recentemente não havia muita discussão de qual era o termo inicial para que começava a contar esse período decadencial ou prescricional. Mas recentemente os tribunais passaram a aceitar aplicar a teoria do accionata também para questões de direito societário e começaram e entenderam que o direito de agir, o direito de agir passaria a existir no momento da ciência do ato ilícito. Isso é uma novidade no direito societário, porque até então os marcos eram bem firmados. Tem jurisprudência antiga até do STJ que falava que os acionistas teriam 2 anos para investigar. Se não investigou naquele período, não tem o que fazer. Isso era reiterado muitas vezes. Hoje a gente vê decisões um pouco diferentes disso daí. E até uma problemática, né? Porque os autores, professores que estudam esse tema mais a fundo, sempre dizem já que os prazos para anular assembleias aqui no Brasil já são exacerbados, comparado com outros países de legislação de civil law, de formação de civil law. Não, civil law mesmo. Os países europeus têm períodos muito mais curtos para que o acionista ou interessado ingresse com ação para anular essa assembleia. Isso tem sentido porque a sociedade, né, uma teia de contratos, ela envolve muitas partes, não é uma relação bilateral. Tem os sócios, tem os fornecedores, tem os empregados, tem a sociedade como um todo também. Então, para as sociedades é fundamental que tenha uma segurança jurídica grande, que aquilo que foi aprovado permaneça do jeito que foi aprovado ou que seja questionado num período curto de tempo. Então, essas decisões que alargam esse período de tempo, elas são, não vou dizer questionáveis, né, mas elas têm que ser debatidas. Até que ponto é o caminho que a gente quer seguir. É ruim, né? É ruim para o administrador que quer seguir com a vida dele, não fica sem saber se ele teve as contas aprovadas mesmo ou não. É ruim para a própria companhia, é ruim para o investidor, realmente gera insegurança. Bernardo? Eu acho que essa é uma decisão que só confirma a importância de se garantir segurança jurídica não só para a sociedade, mas também para o administrador, porque quem busca a invalidação de uma deliberação de assembleia na justiça precisa apontar uma causa de invalidade da deliberação, quer dizer, uma ilegalidade, uma fraude, algum problema flagrante na deliberação, porque a princípio o sócio, o acionista é livre para deliberar como quiser, né? Agora, a anulação em juízo de uma deliberação de uma companhia, de uma sociedade, é mais complicada. Ela tem uma barra mais alta, até porque o judiciário tende a não querer se meter em assuntos que são, a princípio, interna corporis, quer dizer, assuntos que são, a princípio, de interesse exclusivo da companhia, da sociedade, de seus sócios e acionistas. Acho que essa decisão sinaliza a importância de se garantir, ou vai na direção de se garantir segurança e estabilidade, previsibilidade, que afinal é o que a gente quer do Poder Judiciário.
A gente quer que o Poder Judiciário ajude a pacificar as disputas, mas que também sinalize para a prática societária o que se deve fazer para garantir que as deliberações de assembleia sejam respeitadas e sejam confirmadas e só sejam anuladas em última análise, se tiver havido alguma ilegalidade flagrante. Acho que é uma decisão muito positiva nessa direção. Tem um lado engraçado dessa discussão, é que por mais que a gente goste das disputas societárias, né, como advogados de disputas, as disputas societárias como uma disputa para responsabilizar a administração, que nunca é uma disputa da companhia, só da companhia contra o administrador, em geral envolve a disputa entre um bloco de acionistas e outro, ou disputas ainda mais complexas, tomadas de controle, de poder e tudo mais, que eu sempre brinco dizendo que é uma espécie de direito de família das empresas. Para a gente é sempre muito interessante, divertido, porque é muito intenso, mas, por outro lado, a gente vê com muito bons olhos o judiciário dando norte para essas discussões que muitas vezes acontecem no âmbito privado das arbitragens e acabam não tendo essa exposição, só nas cautelares e tudo mais para suspender deliberações, mas que não entram na discussão e numa discussão tão importante que envolve a necessidade ou não de eu acionar o judiciário, de eu acionar um terceiro para tomar uma decisão ou para reverter uma decisão que a própria Assembleia tinha tomado, que a própria companhia tinha tomado. É super interessante, muito, muito bem-vinda essa decisão. Eu acho que, não sei se vocês têm mais algum comentário, mas com isso a gente chega ao fim do nosso Radar LeFosse. Eu agradeço a atenção de todos. Queria lembrar que os conteúdos que a gente discutiu hoje estão à disposição no nosso LinkedIn, estão à disposição nas mídias do escritório. Vale a pena, lá vocês vão conseguir facilmente chegar não só no resumo do que a gente discutiu, mas também conseguir ver a íntegra das decisões que a gente mencionou aqui. Vale a pena para quem tiver interesse. Muito obrigado, um abraço a todos.